Olá, pessoal, boa noite. Vou começar aqui a aula dia 17/9. Boa noite, professor. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Luan, Wesley, Ricardo, Guilherme Silva Dias, Anderson, YouTube, Camille Soares, Wanderson, já falei? Crocodile 007. Bom, pessoal, a gente vai conversar normal aqui, que é o seguinte, para quem perdeu a última aula, que já tem um tempo que eu ministrei, eu vou recapitular um pouquinho dessa aula, a gente tem pouco tempo aqui, tem 30 minutinhos, mas eu fiz preparei uma aula bem bacana, tá? Eu tenho bastante conteúdo também sobre esse tópico especial que é criatividade, inovação e tecnologia, tá bom? Então, eu vou pegar a última aula, só um instantinho, como eu compartilhei aqui no... Vamos lá. Viva a liberdade do código. Estão vendo aí? Vai abrir agora. Estou vendo. Aí. Eu só vou desligar um pouquinho minha câmera por conta da instabilidade da internet aqui também, tá bom? Mas eu vou mostrar... Estão me ouvindo bem? Sim. Galera, é isso aqui. Liberdade... Essa foi a aula que foi ministrada já tem um tempo, que foi discutido o quê? O filme de The Code, que é o filme que fala o código. O código, ele é uma outra logística, uma outra proposta de ideia diferente do que nós vimos no Piratas do Vale do Silício, ok? No filme Piratas do Vale do Silício, nós vimos ali a criação, né, das duas maiores empresas do mundo, que é a Microsoft, do Bill Gates, e a Apple, do Steve Jobs. No caso, o The Code, ele vai contar a história do Linux, que é outro sistema operacional. Então, nós já vimos o sistema operacional. Qual que é o da Apple? O Mac, né? macOS. macOS. Qual que é da Microsoft? Windows. E aí nós vamos ver o Linux. Então, o Decode vai contar a criação desse sistema operacional. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que repetir a aula, porque teve muita gente que não assistiu também. Vamos lá, então. O código, olha só, galera. Ela cheia aqui. O código, ele conta a história do sistema operacional GNU Linux com uma visão bastante abrangente. O documentário aborda desde as motivações dos primeiros desenvolvedores do movimento de software livre até a forma de organização das comunidades e o impacto do GNU Linux no mercado. No caso, galera, vocês vão fazer o quê? Cada um de vocês, graças à nossa coordenadora, todos receberão um pendrive bacana, né? O professor Roberto que escolheu. E esse pendrive vai ter aí vai ter o software, né? Que é mais de 4 gigas, né? Para fazer ali a máquina virtual. Ou seja, você pode instalar outros sistemas operacionais dentro do computador. Entre eles, o Linux. Você pode instalar o Linux dentro do Windows. Deu para entender? Você pode instalar um Mac dentro do Linux. Então,
A máquina virtual é isso, é um computador. Na verdade, gente, na inovação é muito interessante, porque a gente não vai ter mais o computador assim, do jeito que a gente tem. Vai ser tudo na nuvem. Nuvem são os dados, as informações distribuídas em servidores distribuídos pelo mundo todo, né? Então, aqui vai falar exatamente sobre o free software, que é o software livre, e o open source, que é o código aberto. Vocês sabem que o Windows é código proprietário e o Bill Gates, óbvio, um dos empresários mais ricos do mundo, inclusive ele saiu da empresa, ele está trabalhando só com a fundação Melinda, que é o nome da esposa dele. Tocar. E porque ele tem uma fundação, e essa fundação do Bill Gates, ele investe em pesquisa, em cura, em coisas sociais, impactos sociais, né? Como uma ONG, uma instituição. Ah, é verdade. Não, você está falando de quem? O Bill Gates? Ah, o cara da Apple, porque o primeiro computador foi a Lisa, que foi a filha dele, exatamente. Mas esse aqui é o Linus Torvalds e Richard Stallman. Foram duas pessoas que criaram o código livre, o software livre, o código aberto, tá bom? Então, são metodologias diferentes de se pensar. Uma é pensada, voltada ao mercado, e a outra é voltada também ao mercado, mas de uma ideologia mais libertadora, né? Galera, isso aqui está tudo disponível para vocês. Essa aula já foi dada, minha gente. Senão vai desandar as coisas. Bom, vamos lá. E aqui tem o filme, o link para o filme The Code, The History of Linux, o código História do Linux. Eu tô com um probleminha de saúde, por isso que eu tô assim, toda hora desligando, porque eu tô tossindo muito, tá? Bom, olha só, pessoal. Aqui vocês vão parar no quê? Eu preciso não, vocês precisam assistir, porque a gente está monitorando, galera. Vocês acham que compartilhar essa guia aqui, ó. Clicou lá, vem para cá. Clicou ali na apresentação, vem pro filme, tá bom? Esse filme vai contar a história do Linux. Muitas pessoas ficaram ricas e tal, e papapá, papapá, o código aberto, tá bom? Esse filme é imprescindível. Tanto esse quanto Piratas do Vale do Silício, tá bom? Que já foi apresentado. Só que nós não discutimos muito, a gente pode voltar a ele também. Só clicar aqui, tá bom, galera? E aqui tem a gravação da aula, onde a gente assiste o filme. Eu vou comentando, mas eu comento muito pouco. Eu deixo uma aula mais aberta ao questionamento de vocês. Agora, tem coisas que a gente vai ver ao longo da disciplina, porque são questões que não dá para explicar em uma única aula, né?
Eu e as minhas imagens. Galera, aqui está a aula gravada para quem quiser assistir. Como eu falei, o recomendado aqui é assistir mesmo o filme. A aula aqui é aula normal, poucos comentários, 1h09. Então, eu sugiro vocês assistirem 58 minutos aqui, ó. Mas caso vocês queiram assistir a aula, só clicar que já vem para cá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aí aqui começa esse... Aí, tá vendo? Attitude doesn't mix. Aqui ele vai explicar... Gente, para quem gosta de informática, de computação, de tecnologia, tem gente que tatua Linux no braço, tem gente que é do movimento, o movimento do software livre, é um movimento muito forte no Brasil. Tá bom? Ok, galera? Assistam. E agora eu tenho 5 minutos para a aula de hoje, mas vamos lá. Ok? Eu acho que o Wanderson terminou de assistir, né, Wanderson? Terminei, professora. Terminou? Eu acho que sim. Não, você não tinha terminado. Você sabe que a gente tem controle de tudo. Quem trabalha com tecnologia igual a gente consegue monitorar muita coisa. A gente consegue ver coisas que até Deus duvida. Fazer acesso remoto, vocês vão aprender. Acessar o computador lá do outro lado do mundo. Para a aula de hoje. A aula de hoje super mega especial. Eu não consigo ver vocês. O problema é esse. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou ter que ligar outro computador da próxima vez, aqui do meu lado. Bom, vamos lá. Galera, eu vou apresentar. Quem quiser me interromper, pode interromper a lá vão ter, como diria, à vontade, tá bom? Eu acho que eu só vou tirar minha câmera, porque como ele é um pouco pesado aqui também. Ok, pessoal, vocês estão vendo? Sim. Sim, professora. Essa plataforma se chama Prezi. Alguém conhece? Não. Eu não conheço. Vocês vão conhecer hoje o que ele é capaz de fazer. Vocês conheceram o Canva, lembra? Quem fez os exercícios e tal. Esse é o Prezi. Ele é parecido, mas diferente. Ótimo isso, né? Igual, só que diferente. É uma coisa... Eu já ouvi falar, mas não sei mexer. Uhum. Mudou bastante. Faz tempo que eu não mexia também, viu? Tem bastante trabalho no Prezi. Então, a aula de hoje vai ser no Prezi. Professor, ele é bem diferente do Canva. Diferente do Canva? Vocês vão ver agora a diferença. Vamos lá, então, galera. Ó, tá quase Fórmula 1 vendo isso aqui. Muito. 10 minutos, vamos lá. A hora chegou, a hora é agora. Nas Ondas da Maré. Essa é a logo que eu fiz só para essa aula aí, exclusiva, gente. Porque vocês gostaram da logo? Sim. Diferente, né? E lembra a onda mesmo. Lembra a onda. A diferença, olha só, galera. Open Innovation nas Ondas da Maré. O que é Open Innovation? Como eu falei para vocês, a disciplina, um módulo, né? Ele é um tópico especial que vai tratar de criatividade, inovação e tecnologia. Vocês vão sair experts nesse assunto. Experts. Vocês vão sair com bastante entendimento sobre o que é inovação. E a aula de hoje vai ser sobre isso. Depois a gente vai voltar aos hands-ons, que são as ferramentas, tá bom? Vamos lá.
Tem que animar a galera, porque eu não gosto de ver tristeza. Vocês gostaram do game que o professor adotou? Sim, foi bem legal. É legal, né? A gente está vendo outros. Passou aí. O que é inovação? O que é Open Innovation? Alguém pode me dizer? Tem alguma ideia? Quer Abrir sugerir? inovação. Abrir inovação? Open. No inglês, a gente sempre inverte. O que é Open Innovation? Open é abrir, innovation, inovação. Seria abrir inovação. Inovação aberta? Inovação aberta, Luiz. É isso aí. Muito bem. No inglês, como que é no português? O que dá qualidade se chama... Adjetivo. Hã? Adjetivo. Adjetivo. Adjetivo dá qualidade no Sujeito. inglês, ao sujeito. Ao sujeito. E no inglês é invertido. Tá bom? Então, vamos lá. Inovação aberta. Então, Open Innovation ou inovação aberta é um termo que foi promovido por um professor, né? Henry Chesbrough, professor e diretor executivo do Centro de Inovação Aberta da Universidade de Berkeley e chairman do Centro Open Innovation Brasil. Chairman é o chefe. Aí eu até expliquei aqui o que é. Ele é o presidente oficial do Centro Open Innovation Brasil. Ou seja, a inovação aberta. O que seria a inovação aberta, gente? É divulgar as inovações de forma livre. Assim eu sei. Vocês vão aprender. Quase isso. Eu vou logo para o exemplo. Aqui tem bastante teoria, que eu vou explicar aos poucos para vocês, mas aqui é uma questão histórica que fala do surgimento da inovação aberta no mercado, a partir de modelos. O modelo que nós temos os melhores talentos, portanto, nossas ideias são melhores que a dos demais. O Steve Jobs, ele falava que o importante era reter talentos. Os melhores profissionais teriam que trabalhar na Apple. E aí ele chamava os programadores de artistas. Ok? Ok. Aqui tem bastante teoria que eu vou passar um pouquinho para frente para mostrar a ideia central da inovação aberta é comprar e licenciar processos de inovação, patentes, registrar patente. O que é isso, registrar patente? Existe uma disputa, uma disputa milenar entre a... É bom que a gente desaparece de repente. Entre a Samsung e a Apple sobre a curva do celular. Isso é uma patente. Alguém registrou o designer. O designer é o profissional. Designer. O design é o desenho. Então, alguém registrou o desenho. Isso é a patente. Né? Aí nós temos registro de marca, enfim. Então, o Open Innovation é uma ideia aberta, vamos pensar assim. Uma inovação aberta que objetiva criar licenciamento, patente, registro, registrar, tá bom? Além disso, as invenções internas que não forem usadas pelos negócios das empresas devem ser licenciadas por fora, de forma que outras empresas tenham oportunidade de utilizá-la. Então, nós temos alguns tipos de patente de registro. Por exemplo,
Linux. Linux é o quê? Diferente da Apple. Se eu não me engano, é para falar se ele é de código livre ou é para falar o tipo de patente que ele usa? Não, é isso mesmo, é código livre. Eu vou passar aqui para frente. Vamos lá. Na verdade, você como programador, como futuro profissional de informática, você pode trabalhar com softwares proprietários e softwares livres, códigos abertos, ok? Vai do seu bolso e vai do seu interesse e muitas vezes da própria filosofia. Então, o que eu estou apresentando para vocês é uma filosofia de vida, né? Como o filme The Code, que é a criação do Linux. Gente, o filme, o Linux, você pode criar o seu próprio sistema operacional. Você modela o seu sistema. Você faz personalização do sistema operacional da forma que você quiser. Isso é liberdade do código. Por isso a aula se chamava Viva a Liberdade do Código. É um pensamento ativista de liberdade. Diferente do nosso querido Bill Gates, que é aprisionar as pessoas ao licenciamento do código, ao serviço mensal. Você tem que pagar para ter aquele. Então, gente, praticamente todas as ferramentas existem na versão gratuita e na versão paga. Entendam isso. Sim, é super caro, Camila. Exatamente. Então, a gente tem que... Ainda mais a gente, do Brasil, meu povo, do Brasil, brasileiro. O brasileiro tem que trabalhar com software livre. Certo? O vídeo é um vídeo curto de 7 minutos, mas é um carro do futuro feito em Open Innovation, em inovação aberta. É da Fiat. Infelizmente, alguns projetos no Brasil, eles acabam não dando prosseguimento por conta da própria política, burocracia, que é um pouco atrasada perto de países como os Estados Unidos, como alguns países da Europa, né? Mas o carro é incrível. Vocês vão conhecer o carro, só estou esperando a galera entrar. É o Fiat Mio. Alguém já ouviu falar? Não. Então, eu vou apresentar o carro e vou falar sobre as tecnologias desse carro. E como que ele foi criado. Ele foi criado com Open Innovation, inovação aberta. Professora, Essa galera... Oi. Eu andei pesquisando um pouco sobre esse negócio de patente. Eu descobri que aqui no Brasil leva em média de 5 a 10 anos para fazer uma patente. E lá no Japão demora só 1 ano. Anderson, você está coberto de razão. Aqui nós temos um órgão que faz esse registro, chama INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A sede fica aqui no Rio de Janeiro, ali na Rio Branco. A sede ao qual eu fiz um curso, eu tenho certificação para fazer a consultoria, para ministrar consultoria de registro de marca, patente. E lá é possível você registrar desde um circuito eletrônico, Open Hardware. Vocês vão entender o que é Open Hardware. É o hardware livre, que você pode criar o seu robô, ou automatização. Nós temos alguns controladores, o Arduino, enfim.
Então, tudo o que a aula de hoje é para pensar o que é Open Innovation, inovação aberta, ainda não expliquei direito. É só para vocês irem se acostumando. E pensarem que tem a forma gratuita e a forma paga de licenciamento. Existe o registro de patente, existe um órgão para isso, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, e aí nós temos o seguinte: a inovação aberta se refere, assim, a um fluxo aberto no qual os recursos se movem facilmente na fronteira poderosa entre empresa e mercado. O contrário, né? O antônimo, o oposto, é o closed innovation, que é a inovação fechada. Isso é o que mais acontece nas empresas, isso é o que mais se vê, é quando a inovação, vocês vão entender o que é aberto e o que é fechado mais para frente, eu não posso contar tudo de uma vez só. Olá, Luiz, tudo bem? Então, é o seguinte, empresas e projetos que fazem Open Innovation no Brasil. É um vídeo de 7 minutos, interessantíssimo, e eu vou discutir com vocês a tecnologia usada, tá bom? A montadora italiana está lançando no Brasil, no caso, isso foi em 2003, eu tenho aqui a data, um projeto colaborativo chamado Fiat Mio. Então, já imagina, inovação aberta é uma inovação colaborativa, em que várias pessoas participam do projeto. Várias, até milhares, tá bom? Então, assista agora. Bastante onda hoje, hein? Poxa vida. Uma fome, meu. Tá sempre com fome, rapaz. Saco. Aí, vou jogar bola com os caras hoje, vamos aí? Tô zebrinha, viu, mano? Só porque tá namorandinho. Os caras já estão falando que você tá morto lá. 6 meses você não aparece. Zabrolha o bolão! É hoje, rapá! Hoje é meu aniversário de 6 meses de namoro, cara! 6 meses é aniversário, meu querido! Você não entende nada de mulher, cara. Por isso que tá solteiro até hoje, rapaz. A mulher gosta de coisinha, ele gosta de 6 meses de casamento. Mulher gosta de homem quente, que nem o Bola. Bola, não se liga, a mulher não pensa assim, cara. Compra lá, vale presente pra ela, fala que eu te amo e já era. 6 meses não é aniversário, não! Zabrusca! Você viu ali, meu velho? Das antigas, né? Meu pai tinha um. Botaram ela na frente, lembra? Tá sujinho, mas tá conservado, né? Atenção aí, galera. Ô, Bolão, você volta dirigindo que eu preciso agilizar meu aniversário de namoro. 6 meses não é aniversário não, meu querido. Princesa, escurece esse vidro pra mim, vai, meu amor. É pra já. Ah, obrigado, meu amor. Ô, Jarbas, nem pra me lembrar do meu aniversário de 6 meses de namoro, cara. Pessoal, 6 pensando nas meses não é tecnologias. aniversário. A palavra aniversário vem do latim aniversarius, que significa o que acontece a cada ano. Anu, Ani, hã? Ô, Bola, fica na tua, vai, cara. Ó, ouve aqui a sua música, vai. Nem com avatar desse feio, viu? Estamos entrando na pista de direção passiva. Cara, não dá pra ir no meu aniversário de 6 meses com essa roupa. Simplesmente não dá. Mas não dá mesmo, né? Pô. Você tirou o cinto de segurança. Não tinha pra onde você comprou esse negócio, não, filho? Bolão, se liga, cara. Olha essa sua bola, meu. Ô, Jarbas,
Me mostra aí as lojas favoritas da Gi, os vestidinhos que ela gosta de usar, tudo. Dá uma filtrada geral. Vai comprar vestido, vai gastar o dinheiro. Imagina só você nesse vestidinho aí. Ia ficar uma beleza. É, sai pra Gi, cara. Estamos saindo da pista de direção passiva. E aí, bora pra onde? Bora pro shopping, a gente precisa devolver essas pranchas aqui e pegar o vestido que eu comprei pra Gi agora. Beleza, namorandinho. Enquanto as pranchas são retiradas, aproveitarei para acionar o carregamento wireless. Ô, Bolão, você desce lá na central pra pegar o presente da Gi pra mim, rapaz? Só sobra pro gordinho. Ô, Bolão, sem reclamar, rapaz, demorou. Jarbas, liga pra Gi pra mim, por favor. Oi, amor. Oi, lindinha, tudo bom? Eu tava morrendo de saudade. Ah, que fofo. Então, eu fiz uma reserva naquele restaurante que você adora. Vamos lá hoje? Ai, delícia. Vamos sim. Então a gente se vê lá. Beijo, beijo. Pega aí, bonitão. 2 sacolas, Bolão. Comprei os bolinha, né? Pra jogar bola com os caras, ó, já que você não vai, né? Bom, beleza. Então você faz o seguinte, ó. Me deixa aqui nesse restaurante, ó. Agora eu tenho cara de chofer, no caso. Ô, Bolão, depois você fica com o carro, rapaz. Para de reclamar, meu. Ah, agora sim eu vi vantagem se namora, hein, querida? Falou, Zabroni. Até mais. Enfim, sós. Olá, meu amor. Agora é só nós dois. Posso te perguntar uma coisa, amor? Por que tem areia na sua orelha, hein? Ah, que areia, Gi. Imagina. Eu trouxe uma surpresinha pra você. Presente, restaurante, quanta coisa. O que tem hoje? Feliz aniversário de 6 meses. 6 meses não é aniversário. Não comemora. Uma camiseta? De futebol? Retrô. Retrô. Peraí, pessoal, vamos devagar aqui. Muita calma nessa hora. Cadê o vídeo? Ai, gente, onde que tá esse vídeo? Ah, sim. Vamos lá, devagar. O que vocês acharam, primeiro? Engraçado. Isso foi em 2003, professora, que a senhora falou? Então, eu vou passar a data para vocês. Foi sim, foi em 2003. Ele foi realmente construído, foi exibido tem o maior evento da América Latina de carro, que é em São Paulo, né? E até hoje o brasileiro nem sonha, porque eu só ouvi falar dele agora. Ele não foi para o mercado, ele foi um projeto de Open Innovation, é um protótipo. Ok? Então, antes da gente lançar qualquer coisa no mercado, a gente faz o quê? Faz um protótipo, uma prototipagem rápida. Ok? Então, eu vou passar devagarzinho aqui, se deu certo, como eu falei no começo da aula, por questões, acredito eu, e alguns jornalistas aí, alguns autores, questões burocráticas, questões políticas do país, que não fomentam a Falta de forma investimento. concreta, né? Exatamente. A gente tem... Poxa, quem inventou o avião, minha gente? Quem inventou o avião? Santos Dumont. Só que está registrado 2 americanos. Então, galera, tudo que for criação tem que ser registrado. E aí tem o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tem a parte de registro, patente, marca, você vai
vai abrir a sua loja de informática, registra o nome da marca, tá bom? Deixa eu ver aqui, galera. Tem o pessoal da primeira turma com a segunda, tá? Eu gostei que deu bastante gente. Melhorou, né? Luan Almeida, Luan Oliveira, Luiz Roberto, Mariane, Michele, Ricardo, Wanderson, Wesley, Ale, tudo bem? Bom, então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Ou vamos tocar na tecnologia já? Decupar essa tecnologia desse vídeo. Então, professora, esse Open Innovation é as empresas divulgarem as suas inovações para outras empresas, é? Ainda não. Mas é de certa forma. Ajudei muito, né? Gente, não é cerveja, só para avisar, mas eu também não vou ficar fazendo marca, fazendo propaganda, é um energético. Que eu não bebo cerveja. Graças a Deus. Já bebi muito, agora eu cortei. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês essa tecnologia, porque tem cada coisa mais incrível que a outra. Voltando aqui, galera, o que eu queria mostrar mesmo era mais os projetos de Open Innovation, inovação aberta no Brasil. Entre eles, o Fiat Mio, que aqui eu vou mostrar para vocês números do projeto. Olha só, números do projeto. Faça parte, você também, e ajude a construir o primeiro carro colaborativo. Então, a ideia do Open Innovation é a colaboração, ou seja, a participação de todos no processo de criação de uma solução inovadora, de um produto, de um processo, de um serviço, ok? No caso aqui, galera, um carro é o quê? Será que é um produto? É um serviço? É um processo? Eu acho que é um produto. Joia! É isso aí. E Facebook? Um serviço. Um serviço. E de processo, aí é uma outra história bem interessante, que é da McDonald's. Inovação de processo. Só que aí eu tenho que trazer os vídeos, as imagens, senão perde toda a graça. Mas é isso. O carro é considerado, esse carro é considerado uma inovação de produto, né? Um Open Innovation, uma inovação aberta. Por que aberta? Porque qualquer pessoa do mundo pode colaborar para o projeto. E essa é a tendência mundial. Dos produtos serem criados colaborativamente. Da mesma forma que um computador não foi criado, não foi uma pessoa que criou um computador, foram várias pessoas que criaram. Né? Aí a gente chama uma inovação incremental. Foi passando de mão em mão, foi passando de geração a geração o conhecimento até chegar ao nosso smartphone, que está por algum lugar aqui, perdido no espaço. Ok? Então, só que o Open Innovation tem uma proposta mais audaciosa, que é realmente criar uma plataforma online, um site, que as pessoas podem mandar o quê? Vamos lá. Em 2013, ideias enviadas, 27.218. Participantes cadastrados, 28.942. Visitantes únicos, visitantes únicos, 2 milhões
313.914. Esse projeto foi um dos primeiros do Brasil em Open Innovation. Aí a gente vai ver o que eles estão fazendo hoje em dia. Isso é 2003, minha galera. Nós estamos em 2021. E as projeções futuras de Open Innovation são incríveis, vamos dizer assim. Vamos lá voltar para... tá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Eu vou pular um pouquinho essa historinha deles aqui no começo, mas aqui até que é interessante, porque, aqui vai contar a história. Depois de anos interagindo com os consumidores na internet, sem querer fazer propaganda, mas a Fiat é uma empresa italiana, né? A Fiat resolveu ouvir as pessoas e o Brasil é o polo das experimentações. O mundo todo, gente, olha, a maioria das soluções são testadas no Brasil. Até criações, por exemplo, WhatsApp Business, vai testar no Brasil. Sei lá, alguma outra inovação aí, Waze, essas... Não sei se vocês já viram o Ubercopter. Já viram? Desculpa um pouco o meu sotaque. Ubercopter, que era um projeto da Uber, da empresa Uber, de fazer com helicópteros em São Paulo. E foi feito aonde? Em São Paulo, o teste. Então, galera, aqui é um celeiro de testes. O nome das pessoas... Porque não é qualquer um que pode testar. Você se inscreve para ser um testador. Isso se chama Early Adopter. Early Adopter, em português seria novos adotadores, novos... Claro, foi o brasileiro... Deixa eu ver aqui, só um instantinho, que eu gosto da participação do público. Claro, foi o brasileiro que inventou o feijão no pote de sorvete. É verdade. Não, a gente inventou tanta coisa. O prego no chinelo e a antena de bombril. Você me fez lembrar o Washington Oliveto, o maior publicitário do Brasil. Ele realmente faz até marketing, parábolas com esse tipo de cultura brasileira, né? Somos geniais. E nós inventamos o avião, a gente inventa tudo, gente. A gente inventa tudo, não, a gente inventa muita coisa. Tá? A gente tem uma... Como é que é? O samba no pé, né? Que um gringo não tem. Então, vamos lá. Só para a gente não terminar sem concluir as coisas aqui. Se alguém quiser falar, também pode falar. Mas eu adorei a sua posição, Camille. Ótima. Bom, esse curso ele tem muita coisa, gente. Vocês vão até fevereiro, então entendam que vocês vão aprender muita coisa. Bom, galera, vamos lá. Vocês vão entender bem qual que é o futuro. Depois de anos interagindo com os consumidores da internet, a Fiat resolveu ouvir as pessoas. Não apenas antes ou depois, mas durante a criação de um carro. É isso que é o novo negócio, o negócio do momento. É você criar uma solução, um produto inovador a partir
do desejo e da necessidade dos clientes. Ele foi projetado a partir da escuta das pessoas, da pesquisa, da avaliação, isso tem um nome, da pesquisa de mercado, né? Existem várias técnicas. Em um processo de inovação aberta, 17 mil pessoas de 160 países resolveram entrar nesse projeto colaborativo, enviando mais de 100 ou 11 mil ideias para um carro. O que vocês acharam disso? Eu achei que são muito poucas pessoas para dar opinião por um público maior. Você achou pouca? 17 mil pessoas de diferentes países, eu acho que é muito pouco. Luan. Caro Luan. Você imagine que há pouco tempo atrás apenas uma pessoa fazia um carro. Era o Henry Ford. A pessoa que criou a Ford. E ele depois criou a empresa Ford. E hoje, e a proposta da inovação, uma das primeiras, né? 17 mil pessoas. De 160 países. Não é pouco. A gente tem que tomar um cuidado de mensurar ou interpretar errado. Na verdade, tudo bem que hoje em dia é muito maior que isso, né? Mas, na verdade, não é pouco, não. É muito. E é incrível, porque só com a internet, para poder conectar 160 países, 17 mil pessoas até que não é tanto, né? Não sei quanto que cabe no Maracanã. Alguém pode me dizer? Quantas pessoas cabem no Maracanã? Ninguém olha no Google. Bom, participação zero, né? Galera, Meu irmão tá olhando no grupo, no Google. 78.838. Pronto. Muito bem, Camille. Poxa. Depois, no final da aula, eu vou mostrar umas coisinhas, uns informes para vocês, tá bom? De participação que está sendo monitorado, da presença de vocês, que tem toda uma tabela. Enfim, vou apresentar rapidamente algumas questões, porque para garantir a qualidade da participação de vocês. Mas isso é mais para o final. Vamos lá. 17 mil pessoas é bem menos, né, que um estádio de futebol. Só que tem 160 países. Então, é um projeto colaborativo feito com 11 mil ideias que foram aprovadas por algum processo, né, de aprovação. E aí é o seguinte. Então, a Fiat resolveu construir este carro. Um futuro não muito distante. E aí vem um storytelling aqui. Quem não assistiu, galera, eu vou colocar o link lá, tá? Nós vamos direto para a tecnologia. Aqui, minha galera. Escurece esse vidro para mim, vai, meu amor. Bom, a tecnologia aqui a gente pode ver por aqui primeiro. Essa parte do design mesmo, né? Do desenho. Um desenho mais... uma modelagem orgânica, né? Do carro. Você vê o vidro, né? Essa parte que ela tende a ser maior, né? A questão do pneu também, que é coberto, né? Um designer que é um designer mais voltado para a mobilidade urbana, para
funções que me lembram muito uma cidade inteligente, uma cidade conectada, né? Ô, Bolão, você volta dirigindo que eu preciso agilizar meu aniversário. Aqui, galera, vocês estão vendo aí? O que é isso? Uma tela. Carrega com energia solar. Gol! É isso aí. Então, são energias sustentáveis, né? São carros feitos com energia limpa, que não polui o ambiente. Não é mais esse carro de gasolina fedida e horrorosa que nós temos. Né? É um carro que... Ou um carro elétrico, né? Aí a eletricidade... Existem várias formas de fazer eletricidade também, tá? E energia. Então, vamos devagar. A senhora já ouviu falar sobre carro movido a hidrogênio líquido? Não, talvez eu tenha visto alguma coisa. Mas é interessante. Eu já vi muita coisa, viu? Que é tanta coisa que a gente não dá conta de processar a informação. Por isso que a gente tem aí, cria-se algoritmos e sistemas para fazer essa mineração dos dados, né? Do Big Data, enfim, para pesquisa. Black Mirror virando realidade. Professora, eu vou ter que sair agora. Ok, Ricardo, tudo bem, gente? Quem for sair, por favor, pode avisar aqui do lado, tá bom, gente? Que aí, no final, eu vou explicar por quê, por qual razão. Obrigada pela presença, Ricardo. Galera, então, vamos voltar lá? Já está acabando a aula? 6 meses não é aniversário não, meu querido. Ó, smartphone interagindo. Aqui já é uma chave touch, né? Bom, distância de 10 metros. Ó, aqui já é uma simulação, né? Do processo, é uma simulação do processo mecânico do carro de acionamento automático. Só que reparem que essa simulação ela está em realidade aumentada. Ela é uma projeção na tela do carro. Isso se chama realidade aumentada. É uma informação digital inserida na realidade física. Realidade aumentada vocês vão entender aos poucos, porque pode ser muita informação também. Então, isso é realidade aumentada. A holografia é realidade aumentada. Já lembrem-se disso, né? Aquela holografia que a gente sempre vê em filmes de ficção científica se tornando realidade, como Black Mirror. Então, ele acionou o sistema mecânico. Ó, já deu os OKs de portas, de bateria. Ó, já carregou realmente energia solar, como o Luiz falou. Elétrica, ok, ele está dando todo um check-up no carro, né? Ó, motor, elétrica, bateria. E é isso, só para vocês terem uma ideia. Todas as coisas, e aí é o assunto de outra aula, mas se chama Internet das Coisas. Internet of Things. E aí eu vou explicar depois. E a ideia de cidade inteligente, ou Smart City. Mas vamos com calma. Aqui tem um painel touchscreen, que que tem sensores que são ativados. É uma tela sensível ao toque digital. Ok? Dependendo da tecnologia do touchscreen, ele pode ser acionado por outro tipo de interface, como uma caneta, por exemplo. Né? Tem alguns aí, o Note,
Samsung Note, que tem uma caneta que você pode interagir. Tem alguns que não podem interagir com o dedo, só com a caneta. Então, ele é o touchscreen digital mesmo, né? Aqui, pessoal, reparem no painel. Interessante. O que vocês acharam? Alguém quer dar alguma opinião aí? Alguma ideia? Descrever um pouco do que está vendo? Eu acho que se eu tivesse nessas horas aí dirigindo esse carro, eu ia ficar de tão perdido olhando para esses objetos na tela que eu talvez até batesse. Eu tô brincando. Eu acho que isso é o retrovisor que tá ali. E as placas. Mais alguém, galera? Luiz já foi, eu acho. Tem 10 aqui. Luan tá aí. Luiz Roberto tá aí. O Luan. Luan que gosta de comentar também. Luiz, faz tempo que eu não escuto sua voz, Luiz. Eu percebi Mariane... que eles usam, professora, tem um sinal de Wi-Fi conectado. Nossa, eu vou ter que abrir minha janela aqui agora. É isso mesmo, galera. Olha aí. Aqui nós temos um sensor de temperatura, 20 graus Celsius. Aqui seria uma geolocalização com a informação de virar à direita. Isso aqui só é possível com base em GPS. Então, é como o Waze, só que projetado em realidade aumentada. O carro ele tem que ter um sistema de geolocalização, né? Geolocalização, que é mapeado por sistema de satélites, que é no mínimo 5. Nós temos vários satélites, muitos satélites. Nossa, nós temos milhares de satélites. Só que a gente tem um número mínimo para poder dar a precisão que um software precisa. Entendeu? Em realidade aumentada, alguns anos, quando eu trabalhava, uns 3 anos atrás, a gente precisava de ter um raio de 5 satélites para poder ter a precisão da informação. Vocês entenderam? Essa informação já está guiada. Entenderam ou não? A gente não vai ter mais placa. A informação já está guiada. Por exemplo, gente, é como... vamos ver. Eu tô na maré, em algum lugar, e aí eu aponto o celular para redes da maré. E aí, no celular, ele vai apontar, na câmera, ele vai apontar a distância, entendeu? Até redes da maré, vai fazer o cálculo, porque a informação está geotagueada no espaço por coordenadas geodésicas, né? Por informações. É interessante que parece um jogo de X, Y, Z. Eixo X. Hoje eu estou dando aula boa mesmo, hein, gente? Eu dava esse tipo de aula na faculdade, galera. Eixo X ali. Qual que é o eixo X? Para cima ou para baixo? Para o lado? O eixo X eu achei que ia para cima e para baixo. Luiz. Eixo X é para cima? Galera, rapidão aí, gente. Não posso demorar muito, não, porque tá acabando a aula. Frente e trás. Eixos cartesianos. É só para vocês entenderem um negocinho aqui. XY. X, Y e Z.
A gente usa muito esse truque. Vamos lá. Esse aqui pode confundir, mas vamos lá. Principalmente para quem trabalha com modelagem digital, tem que ser expert nisso aqui, ó. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Isso é para fazer um objeto tridimensional. Quando a gente só fala de dois eixos, eixo X e eixo Y, ele é bidimensional. Quando a gente coloca o eixo Z, ele é 3D. Ele tem a profundidade. Bom, vamos devagar e sempre, minha gente. Isso aqui é 2D, ó. Eixo X horizontal, eixo Y vertical. Deixa eu até ver se vocês estão aí ainda, se não sumiram. Então, isso aqui é bidimensional. X e Y. X e Y. O nosso espaço, o nosso planeta, ele é o quê? Ele é bidimensional ou tridimensional? Tem 2 dimensões ou tem 3 dimensões? 10 dimensões. 3. Um jogo digital. Vamos dar exemplo, todo mundo. Eu sou professor de jogos, eu gosto de jogos, gente. Por favor, não me desapontem. Cada um me dá um exemplo de um jogo aí. Pokémon Go. Pokémon Go. Luan. Free Fire. Minecraft. Luiz, né? Anderson, YouTube. Wesley. Ale. Mariane. Doom. Pô, Pac-Man? Quem falou Doom foi o Luiz? Vou até olhar aqui o histórico. Foi. O Doom é um dos primeiros. Então é o seguinte, galera. Gente, eu tô com um problema que eu vou falar para vocês. Não tá fácil não, mas vamos que vamos. A realidade que nós vivemos, ela é 3D. Alguns jogos são 2D ou 3D e tem o 2,5. Que é o 2, 2,5 e 3D. 2, 2 dimensões, 2 coordenadas. 3, 3 coordenadas. Então, é o seguinte, a nossa realidade física que nós conhecemos, ela é tridimensional. Portanto, está faltando o quê? Um eixo. Está faltando um eixo aí. Para poder fazer a coisa acontecer no carro ali, que a gente estava estudando. Eu vou voltar rapidamente aqui. Agora eu vou pegar um 3D aqui. Então, nós já entendemos que as coordenadas geodésicas, elas são 2D e 3D. O 2D, ele tem só 2 eixos, X e Y, e o 3D tem 3 eixos. Ai, é que é tanta imagem aqui que eu não sei nem qual que eu pego. Bom, vou pegar um... Deixa eu compartilhar essa guia logo. Tem alguns que fazem esse exemplo aqui. Mas não é esse. X eu... O que eu aprendi, vou mostrar para vocês. Tá. X, eu, quando ensino, eu ensino isso aqui como Z. Aí o Z fica para cima. Bom, vamos ver se eu acho um Z para cima aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui tá bem mais tranquilo. E aqui nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O Z é o 3D. O Z dá profundidade. O Z para cima, para baixo aqui no caso, né? Eixo X, eixo Y, eixo Z. Isso para modelagem 3D é muito utilizado. Enfim, você tem que dominar. Quem quer fazer modelagem 3D, jogos e desenho em 3D, tem que dominar a galáxia. De qualquer forma, vai dar certo. Que é o seguinte. Eu faço assim. Aqui, galera, vamos ver se eu pego outro aqui.
Desculpa, gente, mas é que eu quero pegar um bem legal para vocês não esquecerem. E não esquece nunca mais. Isso aqui isso aqui é aula de 3D, gente. Eu sempre faço assim. Ó, o que eu ensino para a galera é o seguinte, que eu acho mais fácil, na verdade. Vou voltar aqui para a aula, que está acabando. Bom, vocês estão me vendo aí. Não vai esquecer nunca mais na vida de vocês. É o seguinte, aponta o polegar para o nariz. Isso aqui eu aprendi em 1900 bolinha. Bom, não preciso contar, né? Aponta aqui para o nariz, ó. Eixo X. Qual que é o eixo X aqui? Professora, eu não estou vendo. É a minha mão. Qualquer um pode pôr a mão aqui, ó. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Assim. E aí, quando você vai modelar o objeto, ó. Bom, isso aí é uma regra, na verdade, de entendimento de 3D. É que isso é uma aula bem complexa, mas e vocês podem se perder um pouquinho. Mas entendam que existem um eixo X, o eixo Y e o eixo Z. São 3 eixos. Vocês que estão no primeiro ano, né? Vocês vão estudar a trigonometria. Estamos no terceiro. Os eixos. Terceiro ano já estudaram, minha gente. Mas não lembro, é assim mesmo. Eu não já fui lembro, aluna não. também. Então, galera, é o seguinte. A realidade ele é 3D, ele tem o eixo X, Y e Z, e aí você pode colocar um objeto em realidade aumentada a 15 metros de altura. Eu fiz um projeto assim. Eu coloquei o avião do Santos Dumont, uma modelagem 3D do avião do Santos Dumont, que se chama 14 bis, em escala real, escala natural, tem 15 metros, ele é um modelo 3D, planando a 15 metros de altura. Como que você via isso? Ele é uma modelagem 3D, você via com o celular. Que loucura, você não, minha gente. Então, vai sumir as placas físicas, e as informações digitais, elas serão inseridas na realidade. Essa é a real tendência. E aí, gente, e essas informações, elas são geotagueadas. Onde fica o Hotel Copacabana Palace? Onde fica, entendeu? Essas empresas, o McDonald's já tem, inclusive. Ok? Então, precisa se entender 3D para poder trabalhar com esse tipo de projeto de realidade aumentada. Vamos terminar a aula por aqui. Porque eu fui longe demais, eu acho que vocês podem ter se atrapalhado um pouco. Aqui, galera, ó. Inteligência artificial, modelagem 3D. Que mais? Aniversários, que significa o que acontece a cada ano. Ani, hã? Ô, Bola, fica na tua, vai, cara. Ó, ouve aqui a sua música, vai. Ó, geotagueado. 5 quilômetros. Tráfego moderado, marginal. 50 quilômetros, 4 quilômetros. Ele tá precisamente geotagueado na realidade física, ok? E aqui tem uma direção passiva, e tem uma agente virtual auxiliando, uma assistente virtual. Aqui uma projeção holográfica, que é uma realidade aumentada, que aí monitora a velocidade, né? Esse feio, viu? Estamos entrando na pista de direção passiva. Ó, isso aqui é demais, galera. Alguém conhece isso aqui? Esse piso? Quase dei uma resposta. É aquele piso musical? Não, é uma tecnologia esse aí.
que vocês vão ver muito. Bom, eu não sei se eu vou ver. Ah, será que não? Isso aí é uma proposta, galera, para cidades inteligentes. Inclusive, o Rio de Janeiro é pioneira, viu? Em várias tecnologias para Smart City, cidades inteligentes. Rio de Janeiro, né, ali o Museu da Manhã, aquela parte da região do Porto Maravilha, tem muitas startups, muitas empresas de desenvolvimento. Chama piezo elétrico. Ele carrega o carro, ele carrega a bateria do carro com a pressão. O carro passa em cima e a pressão, ele é um tipo de, não sei se é magnetismo, alguma coisa assim, é uma tecnologia. Eu vi isso na prática, na engenharia, em Brasília, numa universidade. Ele carrega a bateria do carro. Então, se chama peso elétrico. As ruas, elas terão esse tipo de tecnologia. Eu acho que na Holanda, se eu não me engano, existem também algumas estradas, algumas localizações na cidade com esse tipo de tecnologia que permite carregar o carro. Acontece que isso é toda uma ética e uma proposta política de Open Innovation também, mas é de energia gratuita, produção de energia limpa. Então, a gente tem que mudar o mindset. Começando lá da presidência, né? Começando lá dos políticos. Porque a ideia da cidade inteligente, do futuro, dos soft skills, é a gente se tornar cada vez mais humanos, colaborativos, cada um auxiliando o outro, né? Tem uma proposta muito mais globalizadora no sentido de embrace, de abraçar, né? Como a internet é. A internet, a rede social é isso. É um todo conectado. Então, o todo conectado, ele tem que ser gratuito. Entendeu? Bom, então isso é o piezoelétrico. Já apresentei. Prazer para os senhores. Finalizando, falta 4 minutos. Carregando. Não dá pra ir no meu aniversário de 6 meses com essa roupa. Simplesmente não dá. Mas não dá mesmo, né? Ó. Você tirou o cinto de segurança. Outro assistente virtual que faz todo o monitoramento. Alguns carros, né, mais luxuosos que tem no mercado, inclusive, fazem aí monitoramento de dados fisiológicos, né, batimento cardíaco, respiração, temperatura corporal. Os relógios aí, os relógios inteligentes fazem isso, passam informação para o carro, que manda para casa, que volta, entendeu? E o seu médico fica sabendo. Então, isso é um todo integrado, isso é uma ideia de internet das coisas, isso é uma ideia de inovação aberta, isso é uma ideia de dados distribuídos. Por isso que nós temos aí a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vocês assinaram, que os dados hoje são, conforme um autor, que eu me esqueci o nome, mas os dados são considerados o novo petróleo, digamos assim, porque você ter dados da população, isso você pode promover, eleger um político, você pode conduzir uma população, você pode manipular, você pode vender em massa, você tem um poder muito grande, um valor simbólico que é incalculável, né? Então, os dados é esse tipo de negócio. Bom, vamos lá. Finalizando aí, 2 minutos. Touchscreen abriu? Eu tinha pra lá, não sei. Sim. Aqui, galera,
Percebam que estava cadeado. Então, isso se chama biometria. Biometria. Você tirou o cinto de segurança. Ó, abriu a chavinha aqui. Então, é um acesso biométrico. Nós temos vários. Nós temos a biometria digital, que é a biometria, é a medição biométrica. Nós temos a biometria facial, face detection, detecção facial, que as câmeras fazem, o celular faz, alguns jogos fazem. Isso é biometria facial. Nós temos a biometria digital, nós temos a biometria ocular, eye tracking. O nosso olho é igualzinho é ótimo, mas ele tem uma complexidade de informações como a digital. Cada ser humano tem um diferente. É igual, não se repete. Interessante, né? Então, o eye tracking, como o Black Mirror, deram um exemplo, você abrir ali, você pode abrir uma porta olhando para ela. Olhar, ela vai ler sua íris, e aí você pode entrar em um determinado ambiente. Bem interessante isso, né? O eye tracking. Finalizando, bom, já finalizei, galera. Parece que aí já deu nosso tempo. A gente terminou com eye tracking. Só para ver se... Não tinha pra onde você comprou esse negócio, não, filho? Pô, não se liga, cara. Olha essa a assinatura também é biometria. Quando a gente assina, a assinatura... bola, meu. Aí, ó. Peso elétrico. Deixa rolando pra terminar. Ô, Jarbas, me mostra aí as lojas favoritas da Gi, os vestidinhos que ela gosta de usar, tudo. Dá uma filtrada geral. Filtrada geral, data mining, mineração de dados. Filtrar geral aí é fazer o assistente virtual fazendo um sistema, né? Um sistema não, um serviço, né? De coleta de dados aí, coleta de dados da internet. Pra vestir, né? Questão de... Aqui já é um e-commerce em realidade aumentada, em que você pode ali escolher o objeto, né? Tem vários tipos de e-commerce, inclusive eu já dei consultoria para uma empresa famosa aí, que eu não posso falar o nome, mas é na área de e-commerce em realidade aumentada. Isso é também entender. Imagina só você nesse vestidinho aí. Ia ficar uma beleza. Sai pra Gi. Aí tá comprando. Estamos Só com a digital. saindo da pista de direção passiva. E aí, bora pra onde? Bora pro shopping, a gente precisa devolver essas pranchas aqui. Pista passiva, pista ativa, se eu não me engano, é o seguinte, a velocidade ela é toda controlada, porque é cidade inteligente, então ele é autônomo. Aqui, pegar o vestido que eu comprei pra Gi agora. Beleza, namoradinho. Ó, Luizinha. Enquanto as pranchas são retiradas, aproveitarei para acionar o carregamento wireless. Ô, Bolão, você desce lá na central pra pegar o presente da Gi pra mim, rapaz? Só sobra pro gordinho. Ô, Bolão, sem reclamar, rapaz. Demorou. Jarbas, liga pra Gi pra mim, por favor. Jarbas é o assistente. Oi, amor. Oi, lindinha, tudo bom? Eu tava morrendo de saudade. Ah, que fofo. Então, eu fiz uma reserva naquele restaurante que você adora. Vamos lá Tá, hoje? legal, né? Ai, delícia. Vamos Aqui, sim. só um instantinho. Por favor. A historinha até que me deixa meio triste. Vamos lá. Não sei por que ele deu essa... Fez assim. Tá. Não, eu só queria mostrar o estacionamento. Estacionamento de modularidade também são... a proposta é que os supermercados e os shoppings tenham esse tipo de estacionamento de modularidade que vai fazer carregar a energia dos carros, com peso elétrico ou outra tecnologia. Aqui, no caso, é via wireless. Então, o wireless também ele carrega dados. Os dados, o novo petróleo, energia como dado.
Ok? Vocês já viram aquele que você coloca o celular próximo, assim, ele carrega via wireless. Carregamento wireless. Ô, Aí, ó, Bolão, você carregamento desce lá na wireless. central pra pegar o presente da Gi pra mim, rapaz? Só sobra pro gordinho. Ô, Bolão, sem reclamar, rapaz. Demorou. Jarbas, liga pra Gi pra mim, por favor. Aqui normal, né? Tá mostrando onde que ele tá. Isso aqui a gente já conhece, mas é em realidade aumentada. E aqui é uma telepresença, né? Uma videoconferência. Oi, amor. Oi, lindinha, Volta. tudo bom? Eu tava morrendo de saudade. Isso aí eu achei muito ruim. Ah, que fofo. Então, eu fiz uma reserva naquele restaurante que você adora. Vamos lá hoje? Ai, delícia. Vamos sim. Reserva, Então a gente se vê lá. Beijo, beijo. reserva a partir do... Pega aí, bonitão. Duas assistente. sacolas, Bolão. Comprei os bolinha, né? Pra jogar bola com os caras. Tá bom, muito bem, mamãe. Eu acho que aqui já não sei se tem muita... Ah, tem algumas coisas aqui de holografia, Posso te perguntar uma coisa? mas ele é mais voltado à narrativa e para fazer uma brincadeira, né? E aqui ele vai mostrar exatamente as tecnologias. E é isso, galera. Nem lembrava disso. Lotus Effect. Certo com células fotovoltaicas. Touchscreen. Motor elétrico nas rodas. Drive-by ride. É isso? É. Que é essa parte de direção, né? Direção automatizada. Vidros com transparência variável. Ah, isso já existe muito. As casas, né? Em Dash Computer. Ou o assistente virtual. Head-up display. Isso, o head-up display, ele é um... Na verdade, não é bem head-up display, né? É um display montado na cabeça. Isso seria você usar um óculos, na verdade. Não é um head-up display. Você teria que usar um óculos para ser. Som direcional, isso é interessante, que você pode aí fazer um som ambiental, uma paisagem sonora, isso se chama soundscape. Carregamento wireless. Bem, minha gente, hoje a aula foi boa, não foi? Aham. Tchau, vocês. É isso aí que... Ah, tá. Deixa eu só dar um tchau para todos. Vou parar a gravação. Boa e noite. vou continuar a conversa aqui com alguns aluninhos aqui. Só um instantinho. Todos gostaram, né?